Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai falar um tema bastante interessante que é referente à doença, às enfermidades. Hoje contamos novamente com a presença da nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa Espiritismo na Prática. É sempre uma alegria estar aqui, porque quando a gente está no trabalho, né, a gente está sempre melhor, né, Jefferson? Exatamente, o trabalho que nos edifica, né? Então, pessoal, venho cuidar de vocês novamente para fazer a inscrição no canal. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilha. Divulgue esse vídeo para mais pessoas, porque às vezes as pessoas estão passando por uma dificuldade, uma doença, alguma enfermidade que possa aí estar sendo esclarecida através da doutrina espírita, das abordagens que nós vamos colocar hoje. Então, o programa de hoje está muito interessante e eu recomendo que você possa aí compartilhar e divulgar também. Então, Lara, o que a gente pode falar sobre as doenças? O que são doenças? São coisas ruins, coisas boas? O que é? Pois é, né? É bom e é ruim, né, Jefferson? Que ninguém gosta de ficar doente, né? Gente, vocês me desculpem, eu tô meio gripada, então minha voz tá meio ruim, mas a gente segue firme no trabalho. Doença tem uma definição, né? Principalmente para gente que está aqui encarnado. Se a gente abrir o nosso companheiro dicionário, nós vamos achar lá que doença é alteração biológica do estado de saúde do ser, né? E ela pode ser manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não. Ou não. Então, é uma enfermidade, um mal que a gente sofre, uma moléstia, né? Mas doença também pode ser alteração, olha que interessante, hein? Alteração do estado do espírito, de espírito ou do ânimo do ser. Então, isso é interessante, né? A gente perceber que, né, pode também ser este desequilíbrio do nosso estado de espírito. Joseph Gleber, pela psicografia de Robson Pinheiro, né? Gente, eu recomendo muito estudar os livros do Robson Pinheiro, né? São muito bons. Eu quero recomendar aqui, principalmente na questão da doença, esses dois livros aqui, Jefferson, me permita. Medicina da Alma é um livro excelente, excelente. Ele tem um capítulo chamado Saúde e Doença, explica direitinho o processo de saúde e de doença. Este aqui, que é A Alma da Medicina, é um livro excelente também, muito bom. E também esse daqui, ó, Além da Matéria. Tem um capítulo aqui neste livro, Além da Matéria, ixi, esqueci de marcar o capítulo aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui, peraí. Que é o capítulo Saúde, Enfermidade e Autoamor. Gente, é muito esclarecedor, além, claro, das obras de Emmanuel, André Luiz, que tratam da questão da doença e da saúde de forma brilhante, né? Mas o Joseph Gleber, ele fala uma coisa interessante neste livro, Além da Matéria. Ele fala que as enfermidades são resultado da desarmonia entre o espírito e o corpo. Olha que coisa mais legal. Então, lógico, né? A gente levando o raciocínio, porque é a mesma coisa que o André Luiz e o Emmanuel falam, viu, gente? Então, lógico, portanto, né, é a necessidade de compreendermos as relações de equilíbrio e desequilíbrio, de harmonia e desarmonia, ou, em outras palavras, de saúde e enfermidade, que acontecem conosco, né? E as doenças, né, Jefferson, elas se manifestam, gente, basicamente por alguns motivos, né? Tanto Emmanuel fala isso, André Luiz fala isso, o Joseph Gleber fala isso, né? Então, o que que acontece? Primeiro, vamos ver um dos motivos. Quando a gente está lá no mundo espiritual, né? Antes da gente reencarnar, né? Supondo ali que a gente esteja responsável, né? Na plenitude da nossa responsabilidade, e que a gente seja capaz de analisar aqueles pontos vulneráveis
do nosso espírito que a gente ainda precisa melhorar, né? A gente vai muitas vezes a gente solicita a doença ou como uma prova para nos fortalecer, ou como uma concessão daquele grupo espiritual que nos tutela a encarnação, uma concessão de impedimento físico, que no tempo certo vai aparecer na nossa encarnação e vai servir para imunizar-nos ante a possibilidade de reincidência nos erros que nós estamos envolvidos aí há tantas encarnações para trás. Então veja que interessante. Qual o segundo motivo? São aquelas doenças que se manifestam pelo desequilíbrio, pela desarmonia da nossa mente, né? Que nós mesmos causamos através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas condutas equivocadas, né? Emmanuel, no livro Leis de Amor, ele fala que a mente é mais poderosa, é a mais poderosa ferramenta para instalar doenças e desarmonias, e é muito mais poderoso do que qualquer bactéria e vírus que a gente conhece. Olha a importância da gente compreender o funcionamento da nossa mente, né? O terceiro motivo, que é assim bem interessante, são aquelas doenças compulsórias, né? Que são obrigatórias para nós, né? Elas são impostas a nós quando a gente cai na desagregação ou na insanidade das nossas próprias forças, né? Pelos crimes que a gente cometeu, pela delinquência com que nós agimos, né? E a gente lesa o nosso corpo espiritual, o que nos constrange, nos obriga a renascer aqui na matéria, no berço físico, exibindo às vezes defeitos, enfermidade, moléstia congênita. E esses são quadros expiatórios, bem aflitivos. Então é quando a gente nasce, às vezes, faltando um braço, uma perna, com algum problema mental, né? Um problema de saúde que não tem cura, desde criancinha manifesta, né? Então, assim, esses problemas, eles são impostos a nós numa existência realmente expiatória, né? E em quarto, que eu queria citar aqui, são aquelas doenças que se manifestam pelo nosso desequilíbrio, pela nossa desarmonia entre o corpo e o espírito, mas por nossa conduta de hoje. Não do passado, mas de hoje. São aquelas atitudes que a gente faz hoje, nessa encarnação, que não tem ligação com causa anterior, mas são doenças que surgem pela nossa imprudência, né? Pelo nosso desmazelo, pela nossa revolta, pela nossa preguiça. Né? Emmanuel fala uma coisa interessante. Ele fala assim: ó, tem aquelas pessoas que se entregam ali em embriaguez a ponto de arruinar a saúde. É esse caso, né? Tem aquelas que esquecem da higiene mais básica. E aí, né, mora, às vezes a casa está naquela situação, né? Desculpa o termo, mas às vezes igual um chiqueirinho mesmo, né? Tudo sem limpar, tudo louça em cima da pia, dando até barata. Claro que você vai pegar uma enfermidade, criatura, né? Quando a gente se encoleriza, quando a gente se irrita, a gente vai destrambelhando o nosso sistema nervoso, né? Quando a gente, por exemplo, se entrega à preguiça, né? A gente passa horas ali, né? Sentado, às vezes, na frente de uma televisão. Você nem está vendo televisão, nem está fazendo outra coisa. Você está vegetando ali na frente, né? Porque sua mente não vai nem para um lugar, nem para o outro, né? Você está ali, só está, mais nada, né? Está ali ocioso, não tem nem coragem de levantar, né? É aquele desânimo, você não tem ânimo nem para fazer nada. E isso, gente, prejudica a função dos nossos órgãos, do corpo físico, pela imobilidade que a gente se entrega. Então, vejam, são situações que a gente precisa compreender para a gente enfrentar esses problemas de enfermidade, de moléstia que aparece na nossa vida de forma mais sensata e para que a gente consiga mudar o nosso padrão e
passar a viver em estado de saúde e não em estado de doença, né? Agora, enquanto a nossa educação da mente, né, é tão escassa, né? Porque nós somos indisciplinados, né? A gente não quer saber nada com nada, né? Às vezes aquele amigo chama a gente assim: ah, vamos lá assistir uma palestra espírita, vai ter um negócio legal. Não, o que que é isso? Vou para balada, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Não procura nada de bom, né? Então a gente não, enquanto a gente está nessa situação, a enfermidade, ela desempenha realmente um papel muito expressivo na nossa vida aqui na matéria, né? E na nossa vida espiritual também. Então, a gente precisa prestar bastante atenção, né, Jefferson? Porque, olha, gente, até quando? Até quando nós vamos ficar igual um corcel desgovernado, né? Igual um cavalo desembestado aí, sem rédea, né? Nossa mente aí vagando por onde quer, sem o mínimo de disciplina, né? Então, vamos entender que na maioria das circunstâncias, nós mesmos pedimos a presença antes da reencarnação, né? Quando a gente vai vir para o corpo material, a gente pede então a doença como um fator de correção e às vezes até de inibição dos nossos erros, que às vezes a gente está numa encarnação atrás da outra errando a mesma coisa. A mesma coisa. Aí a gente pede, por exemplo, você está numa encarnação, você suicida. Aí você reencarna, suicida. Reencarna, suicida. Aí você fala assim: olha, me deixa, por favor, nascer sem braço e sem perna. Porque eu não posso andar, não posso pegar nada para me matar. Acontece, né? Essas moléstias, às vezes, vêm por nosso próprio pedido para que a gente cumpra finalmente uma encarnação inteira ou para aquela doença possa realmente ser um fator de correção na nossa trajetória. É muito interessante a gente estudar essa questão da doença, viu, gente? Muito interessante, né, Lara? Só complementando o que você está falando agora, que às vezes a pessoa pede para mim, tem nem sem os braços e as mãos, mas também sem a voz, né, para não suplicar que a pessoa venha fazer uma coisa contra ela, né? Ou a pessoa tenha uma atitude que possa influenciar a outra a tomar uma decisão que possa ceifar a vida da pessoa, né? E é engraçado que as questões da enfermidade são as questões muito sérias que a gente tem que entender, porque isso mexe um pouquinho com a nossa limitação, porque, de certa forma, a enfermidade gera uma limitação, limitando a nossa ação, né, até certo ponto, ou por um curto período de tempo, ou para a reencarnação atual, né? Ou seja, para toda a encarnação. Então, o mau pensamento, o descontrole emocional, o desequilíbrio, eles alteram muito a nossa imunidade corporal, nossa imunidade espiritual também, porque tudo surge no espírito para ser somatizado no corpo. Então, esse descontrole, esse desequilíbrio que nós temos no dia a dia, essas pequenas coisinhas que a gente não dá muita atenção, muita bola, né, para isso, mas são coisas assim que podem, né, a longo prazo ou a médio prazo, gerar uma repercussão, uma doença que pode ser grave, uma doença pode ser algo mais tranquilo, mas assim, mas que não limite tanto a pessoa, que não deixe a pessoa de cama, porém, por nossa imunidade estar mais baixa, os agentes causadores de enfermidade vão encontrar ali a vulnerabilidade em algum órgão físico ou alguma uma questão, uma sensibilidade de alguma deficiência do órgão. Isso pode somatizar uma doença mais complicada de ser curada, né? Então, é importante que nós tenhamos o pensamento, tenhamos a nossa ação, as nossas atitudes, nossos hábitos sempre vigilantes, sempre ali atentos para que a gente não faça nenhuma e não cometa nada que possa ali causar alguma perturbação, algum desequilíbrio. Então, nós, de certa forma, somos responsáveis pelas enfermidades que acontecem. Muitos de nós culpam o vírus, a bactéria, o fungo, ali qualquer outro micro-organismo, mas, na verdade, muitas vezes, ou digo, maioria das vezes, se não em todas,
nós somos os agentes que ali potencializam aqueles agentes que vão estar atacando a gente ali. Então, a enfermidade nos concede também uma oportunidade de a gente levar a meditação. Por que meditação? Porque nós, através da enfermidade, a gente tem ali a possibilidade de rever aonde a gente errou. O que a gente fez para que possa ter gerado aquela doença, aquela enfermidade. Então, esses danos que a gente, e essas limitações que a gente tem decorrente da enfermidade, podem ser, como a Lara falou, do pretérito, ou pode ser do presente também. Não é só porque, eu tenho uma enfermidade X, é porque na vida passada fui tal coisa. Não, nem sempre é isso. Às vezes a causa está aqui mesmo, está no dia de hoje. Só que a gente gosta de dizer, foi lá atrás, hoje não, hoje eu sou bonzinho, sou anjinho, lá atrás que eu era o chifrudinho, né? Então, acho assim, é interessante a gente entender que as pessoas não devem condenar seu corpo à enfermidade causando pela linguagem, às vezes, muitas vezes a gente fala ali palavras que não são boas, palavras chulas, palavras que são densas, que são grosseiras e podem causar ali perturbação em nós ou naquele que está ouvindo, né? Então, nós devemos totalmente primar pela saúde do corpo, porque às vezes a gente tem uma fúria momentânea ou um impulso ali de reagir a alguma agressão, uma coisa que a gente observou, a gente viu, isso pode desencadear uma enfermidade. Um exemplo, né? Muitas pessoas têm ansiedade, né? Têm ansiedade. E na hora, por exemplo, de passar uma entrevista de emprego, uma coisa, a pessoa se sente mal. Mas por que você se sente mal? Porque a pessoa está ansiosa, está nervosa. Isso em mim causava, hoje nem tanto, mas hoje consigo controlar um pouquinho mais, mas na minha adolescência eu passava mal, dava muita ânsia de vômito, né? A hora que eu ia fazer entrevista ali para empregos, nessas coisas, fazer prova, né? Então, muitas vezes a gente gera doenças que perturbam, né, o nosso organismo. E tem a questão da enfermidade, quando você está ali muito nervoso, muito aflito, ou muita ansiedade, ou então não consegue e quer descarregar aquilo, muitas vezes o corpo reage de forma a descarregar toda aquela energia, toda aquela tensão que você está sentindo naquele momento. E uma dessas formas é, ali como a gente falou, né, a questão do estômago, do intestino, né, ou da bexiga também, que ativa bastante a questão, né, da somatização e da expelir também a questão das energias negativas. Então, nós precisamos urgentemente, digo assim, urgentemente mesmo, ter vigilância, ter controle daquilo que a gente está falando, fazendo e ouvindo e também observando, né? Na obra Seara dos Médiuns, é um livro Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, Emmanuel nos fala o seguinte: diante das vozes e dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com os instrumentos da cura, abençoando a ti mesmo. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. Então, é uma expressão que o Emmanuel vem nos trazer para que a gente pare urgentemente de usar o instrumento do nosso corpo para gerar enfermidade. Porque quando a gente tem um desajuste orgânico, a gente gera ali, a gente está condenando o corpo a uma enfermidade ou um mal-estar momentâneo, temporário. Então, a enfermidade é um mecanismo de reparo de nossas forças, mas também é um meio de frear nossas escolhas ruins, nossas más inclinações. Devemos sempre lembrar que nosso corpo é composto, né, é formado por células, por moléculas e todos os micro-organismos que existem, né, seja aqueles micro-organismos bons, né, ou aqueles que são que trazem as doenças, causam doenças, né. Porém, mesmo assim, tudo em nosso corpo é um ser vivo. E é nossa responsabilidade a gente cuidar dessa coletividade que a gente tem no nosso corpo, a maneira de a gente buscar a saúde, cooperar com a saúde do corpo. Porque se a gente cooperar com a saúde do corpo, mesmo que aquelas doenças, aquelas bactérias que causam alguma doença, elas não vão se manifestar. Elas vão existir no seu corpo, mas não vão se manifestar. Então, a mente, o equilíbrio, o reajuste
moral também ajuda a gente manter a serenidade. Porém, o Emmanuel nos alerta o seguinte, na seara dos médios também. Junto das células doentes ou fatigadas, não empregue o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero. Então, e termina. Abençoa sempre. Ou seja, diante da enfermidade, mais que seja dolorido, seja complicado, vamos abençoar. Chico Xavier dizia, né? Muito interessante, eu me lembrei de Chico Xavier, dizia que ele abençoava muito as doenças que ele tinha. Chamava elas de companheiras, amigas e companheiras. Quando a doença não se manifestava, eu assim, nossa, onde que anda minha companheira? Saudade dela. Então, esse carinho, essa espontaneidade, né, que a gente tem de não culpar a doença pelas nossas limitações, pelas nossas ações mais, assim, empurrando com a barriga, né? Porque muitas vezes, como a Lara falou, né, a gente ali tem as questões, limitações do dia a dia, e quando a gente está doente ainda, a gente fica mais limitado ainda. Então, o corpo, né, ele é um veículo de uma manifestação do espírito que nós temos que sempre estar buscando ali ajudar e cooperar com ele. É interessante, o Jefferson. Tem um livro do Chico chamado Caminho Espírita, em que o Emmanuel fala uma coisa muito legal. Ele fala assim: olha, você estava falando aí da saúde, que a gente tem que cooperar, é mesmo. E a gente precisa reconhecer a função providencial da doença. E olha o que Emmanuel diz: tratá-la com a certeza de quem carrega consigo a luz de uma bênção. Então, é preciso mudar o entendimento da doença. Porque, gente, as doenças, elas existem de modos diversos, com várias significações, né? Neste livro, o Emmanuel fala para nós uma coisa interessante. Ele fala assim: olha, aquelas doenças que a gente traz desde o berço, né? Elas são, vamos encarar ela como moléstias de amparo. Né? Por quê? Porque são essas moléstias que nos ajudam na nossa melhoria moral. Olha só. Aquelas dermatoses, né, que a gente sempre vai tendo, aquelas alergias, urticárias e sei lá o quê, moléstia de proteção, diz Emmanuel. Sabe por quê? Porque inibe os nossos desmantelos de sentimentos. Olha que coisa interessante, gente, né? Mutilação congênita, né? Aquela que você nasce sem o braço, faltando o dedo, né? Qualquer que seja. É uma moléstia de refúgio, sabe por quê? Porque impede que a gente impede a nossa queda em atos de violência. Olha só. Aqueles incômodos imprevistos, né? Aquelas doenças que às vezes surgem assim na nossa estrada. Ah, você deu lá uma pancreatite, deu lá, né, uma doença, essas que a gente trata, às vezes até faz uma cirurgia, sei lá o quê, são moléstias de socorro, porque elas evitam o mergulho da nossa alma em compromisso inferior. Observa a sua vida, quando é que surgiu uma doença desse tipo? Você não tinha nada, de repente parece uma doença, mas observa qual o caminho que você estava indo antes de você adoecer. Pois é, né? Se a gente olhar por esse lado, olha só, é como o Jefferson diz, a gente tem mais a abençoar a doença do que reclamar dela. E o Emmanuel ainda fala daqueles aqueles males de longo curso, né? Aquelas doenças que, por mais que você trate, elas não melhoram de jeito nenhum. Ele chama essas doenças de moléstias-abrigo. Por quê? Porque elas afastam o nosso enredamento nas tramas da obsessão. Olha só, gente. Então, agora aqui, é claro, né, gente? A gente não está falando que ninguém tem que ficar acalentando desequilíbrio, doença, não. Ah, estou deprimido. Nossa, estou purificando o meu espírito. Nada disso. O nosso estado normal é de saúde, né? A doença surge do nosso desequilíbrio. Então, não vamos achar que nós estamos, né? Vou ficar doente aqui para buscar a purificação do meu espírito. Não, não, senhor. Não, senhor, não é assim que funciona, não, né?
O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, é um livro, gente, de leitura obrigatória para quem quer entender a vida, né? O que nós estamos fazendo aqui. Ele diz que ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas que todos nós podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Olha o que o Emmanuel está falando. Nem toda enfermidade, a rigor, ela está ligada à mente. Por quê? Porque eu posso pedir aquela doença como uma provação. Eu não tenho desequilíbrio, mas eu quero passar por aquela prova. Beleza. Mas todo processo mental influencia a doença. Se você tiver a doença, a sua mente vai influenciar. Então, tem moléstias, né, que, sem dúvida, elas têm aquela função preponderante no serviço de purificação do espírito. Tem sim. Às vezes surge conosco desde o berço, né? Ou às vezes aparece num determinado momento da nossa vida e a gente fica ali anos com aquela doença, né? Até a gente morrer, na nossa companhia, né? É verdade, tem doença que é assim, que a gente não fica livre da danada só quando morre, né? Nesse mesmo sentido que o Emmanuel fala, o Joseph Gleber também, no livro A Alma da Medicina, psicografia do Robson Pinheiro, vai nos dizer que a mente é base de tudo no universo. Vejam, gente, os espíritos diferentes, comprometidos com o trabalho no bem, comprometidos com Jesus, falam a mesma coisa. Então, a mente é base de tudo no universo. E o Joseph Gleber vai falar que o corpo é a materialização da mente humana, ao passo que o cérebro é o órgão através da qual ela se manifesta, a mente, e transmite ao corpo o resultado daquilo que está registrado nos nossos bancos de memória espiritual. Ou seja, na maioria esmagadora dos casos, as doenças, as enfermidades, as moléstias decorrem da nossa mente. São reflexos dos registros ali dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Então veja como é importante a gente disciplinar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa conduta, né? Saúde e doença, né? Estados emocionais, alterações no nosso corpo, né? Alterações tanto morfológicas quanto moleculares, né? Bem como essas deficiências de qualquer espécie, elas resultam em alterações funcionais do nosso organismo ou de parte do nosso organismo, né? Às vezes não afeta o nosso organismo como um todo, mas afeta uma parte ali do nosso organismo. E na sua grande parte, elas realmente estão ligadas aos nossos processos mentais. Vamos pensar assim, vamos por um exemplo. Pensa assim, o corpo nosso corpo é uma tela em branco, é uma grande tela. A nossa mente projeta as emoções que nós mesmos cultivamos no nosso corpo. Então, a nossa mente, ela vai associar cada órgão a um gênero de emoção. E cada enfermidade a um desequilíbrio emocional equivalente, né? Então, vejam, quando a gente vê alguns terapeutas holísticos falando assim, olha, essa sua dor aqui, porque você está com suas emoções, né? Você tem sentido muita raiva, muito isso, né? Isso exatamente. Aí te atinge ali num órgão. Por quê? Exatamente por isso. Porque a nossa mente associa cada órgão a um gênero de emoção. Então, gente, daí a gente já tem um vislumbre, né, daquilo que é necessário para que a gente faça, para que a gente providencie uma reprogramação na nossa mente, na nossa conduta. Né? Vamos dizer assim, que a gente precisa aprender a redirecionar, a recompor as nossas emoções em desequilíbrio, as nossas atitudes em desequilíbrio, né? A gente não pode esquecer, porém, uma coisa muito interessante.
ninguém foge do enfrentamento das consequências dos atos que nós já praticamos, né? No passado. Esses atos que a gente já praticou, eles vão se materializar, sim, no corpo físico e no corpo psicossomático. E eles serão, sim, elementos de promoção, de reparação e de reeducação do nosso espírito. Porque quando a gente erra, né, não tem aquele ditado, não aprende pelo amor, aprende pela dor? Eu não gosto desse ditado, não, gente. Sabe por quê? Porque o único caminho de aprendizado é o amor. A dor é o despertador para te falar que você está no caminho errado, né? É aquele despertador estridente que fala, acorda. Exatamente. Está na hora de acordar. A dor é isso, né? Então, toda vez que a gente sai do nosso caminho bom, que a gente faz coisa errada, inevitavelmente a gente vai ter que reparar, né? Então, o modo como a gente interage uns com os outros, né, dentro de casa, na nossa família, em sociedade, com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, o sentimento que a gente nutre por nós mesmos, pelo outro, as nossas atitudes, até mesmo, gente, o nosso modo de sentar, o nosso modo de falar, o nosso modo de andar, o modo como a gente lida com as coisas mesmo, a nossa vida, a nossa volta, né? Como eu lido com as panelas da minha casa, os livros, as almofadas. Gente, tudo isso é uma influência poderosa na nossa mente. Sabe por quê? Porque tudo é energia. Tudo é energia. Então, entre o campo da nossa consciência e o corpo físico, tem um mundo de energias que a ciência espírita já demonstrou. E a ciência moderna está demonstrando. O Joseph Gleber, ele fala, ele nos ensina que nesses campos magnéticos, nesses campos energéticos, né, representado também, claro, pelo nosso duplo etérico, né, pelo nosso psicossoma, eles originam-se muitas vezes neste campo os conflitos que geram as enfermidades. Então, gente, a doença, vamos pensar assim que ela é o efeito do acúmulo ou do desgaste de energias que atingem os nossos corpos, nosso corpo físico, nosso corpo perispiritual, né? Os nossos corpos energéticos. Então, a doença é o resultado de um conflito nesse campo energético ou emocional. E a doença, gente, a gente precisa compreender que ela precisa ser vista como um processo de evolução, né? Ou de expurgo mesmo dessas energias densas, desses fluidos densos que a gente vai é, acumulando devido às nossas atitudes, aos nossos pensamentos em desvario, em desequilíbrio, né? Só para terminar meu raciocínio, o Jefferson, como fator evolutivo, gente, a enfermidade que desarmoniza a criatura, ela se transforma em ferramenta de despertamento da consciência, né, para a solução desses conflitos íntimos que a gente vivencia. Então, uma vez que o conflito ele é solucionado, né, com a reeducação dos impulsos do nosso espírito, com a disciplina, a enfermidade perde a razão de existir ali e a gente vai então providenciando a nossa própria cura. Eu não canso de falar. Nós somos artífices da nossa vida. Nós mesmos temos condições de procurar a cura das nossas moléstias em nós mesmos. Exatamente, concordo plenamente, né? Nós somos ferramentas que geram doenças, mas também geram cura, ou pode se manter na cura, né? A escolha é nossa, né? Sempre será nossa. Né? E eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre uma obra que eu acho magnífica, né? Que é uma obra Leis de Amor, também psicografia de Chico Xavier também, né? E Emmanuel responde algumas questões, né, nessa obra. Eu queria trazer aqui, então, a pergunta número 2, que fala, questionado o seguinte para Emmanuel. Emmanuel é questionado. O erro de uma encarnação passada pode influir, ou seja, pode influenciar na encarnação presente?
predispondo o corpo físico às doenças? De que modo? Aí vem a resposta do Emmanuel. Né? O Emmanuel fala o seguinte: a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca ao corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Essa pergunta aqui daria um programa inteiro, essa resposta aqui. Também temos a pergunta número 4, né, dessa mesma obra, que o Emmanuel responde, então, a seguinte questionamento. Qual a relação existente entre a doença e a justiça? Emmanuel responde, olha só que interessante, no curso das enfermidades, é imperioso que venhamos a examinar a justiça, funcionando com todo o seu poder regenerativo para sanar os males que acalentamos. Então, olha só que a Lara falou sobre isso. Não sei se a Lara pegou aqui desse livro, mas acho muito interessante. Você sabia que a mente, né, é a causa, pode ser tem causa de doenças, né? Que até os próprios vírus e as bactérias não têm a capacidade de ser ativados sem, por exemplo, assim, a gente é preguiçoso, a gente ali está com pensamentos negativos, pensamentos de fúria, né? Ou de raiva de alguém. Então, a preguiça, por exemplo, também é uma fonte de enfermidade. É questionado, então, o Emmanuel, na pergunta 12, o seguinte: a mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar as doenças de causas espirituais na vida diária? Emmanuel responde: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Só isso aqui já encerraria a resposta do Emmanuel. Mas o Emmanuel vai além. Fala o seguinte, então: necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e dos desmazelos, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitos, que é parasitas, né? Mas está escrito parasitos destruidores, que se entram em fúria pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, ou que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico, em razão da própria imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com as causas anteriores da existência passadas. Só essas 3 perguntas que o Emmanuel responde, que eu quando bati o olho assim, estudando, bati o olho assim, nossa, essa aqui tem que colocar. Então, são questões que mostram que a Lara falou muito bem agora há pouco, que a preguiça, ela também causa enfermidade, também causa doença. Não é só o fato de você fazer ações erradas, escolhas erradas, ter pensamentos equivocados que podem gerar essas doenças, mas a preguiça também. Então, pessoal, vamos criar aí mais de movimento, de trabalho, como diz Emmanuel aqui, né? O Emmanuel é ótimo, né, Jefferson? Porque ele puxa nossas orelhas mesmo, né? No livro Religião dos Espíritos, ele vai falar assim: olha, todo mundo está cansado de saber que a prática do bem é simples dever de cada um. Então, gente, a gente não tem nem mais que falar em prática do bem, sabe por quê? Porque isso é dever de todos nós, toda criatura. E ele vai falar ainda que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós mesmos. Nós estamos esperando o quê? Mãos à obra. A gente sempre pode fazer algum bem, gente.
né? Então, ele vai nos alertar, o Emmanuel, para que a gente não se renda, como a gente faz habitualmente, às sugestões do mal. Porque a gente faz isso, né? Vira e mexe, a gente se rende às sugestões do mal. E a gente vai criando em nós não só condições favoráveis para a instalação de algumas doenças, algumas enfermidades, né, no nosso corpo, mas também a gente estabelece ligações fluídicas que ficam aptas a funcionar ali como pontos de apoio para influências de espíritos que querem ali nos vampirizar a nossa vida, né? Então vejam, gente, a mente nunca falha, né? Desse modo, nós temos que ser vigilante, né? O corpo e o mundo à nossa volta, o nosso corpo material e o mundo à nossa volta, eles respondem sempre de acordo com a nossa mente, com os sentimentos, com os pensamentos, as emoções, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos insatisfaz, aquilo que a gente vai desenvolvendo em nós mesmos. Né? Se eu sou uma pessoa chata, reclamona, rebelde, é evidente que eu vou adoecer. É evidente. Agora, se eu procuro ser uma pessoa mais tranquila, mais equilibrada, levar a vida de modo mais simples, mais leve, né? Eu vou facilitando a minha jornada. Não quer dizer que o que eu fiz de errado para trás não tem consequência. Tem. Toda semente plantada vai ser colhida, né? Mas se hoje eu plantar boa semente, o meu amanhã vai ser melhor. Vai ser mais livre dessas moléstias. As nossas posturas equivocadas, gente, as nossas emoções descontroladas, né? As nossas paixões desenfreadas. Ah, Lara, mas o que que é isso? O que que é a nossa postura equivocada? Uai, você faz um trem que você sabe que é errado, você vai lá e faz? Isso é o quê? Uma postura equivocada. Você fica e qualquer coisa te abala emocionalmente, ou você entra numa tristeza profunda, ou você se vitimiza, ou você se irrita. Suas emoções estão descontroladas. Ah, e as paixões desenfreadas? Uai, quando você cisma, né? Você cisma que você quer o namorado da outra, do outro lá. Não, eu quero aquele lá. Mas está comprometido, mas eu quero é ele. Ou então você quer o emprego do outro. Mas você não pode. Não, eu quero a vaga dele. Eu vou puxar o tapete dele. Porque as paixões desenfreadas é isso, é você agir com egoísmo, com orgulho, com vaidade. E esse tipo de comportamento nosso, gente, deixa marca profunda nas células sutis do nosso corpo espiritual, né? E isso vai fazer com que emerja do passado essas situações de conflito psicológico, enfermidade física. E o reajuste, gente, muitas vezes leva um tempo enorme no trabalho, presta atenção no que eu vou falar, no trabalho trabalhoso, redundância assim, no trabalho trabalhoso da gente conseguir se reequilibrar novamente, viu? Então, a integração entre espírito, perispírito e corpo físico, o que é perispírito, gente? É a que liga o nosso espírito ao nosso corpo físico, permitindo que a gente reencarne, né? Então, essa interação, ela é tão grande, ela é tão grande, e ela se manifesta em tal intensidade que o nosso sistema nervoso responde de forma automática aos impulsos que vêm do nosso espírito. O nosso sistema nervoso no corpo responde aos impulsos que vêm do nosso espírito. Joseph Gleber explica isso. Ele fala que as energias e as emoções vividas pelo espírito encarnado influem profundamente nas funções vegetativas do corpo. O que é uma função vegetativa lá? É aquela que mantém o nosso corpo vivo de forma automática. Por exemplo, a digestão. Você pensa para fazer digestão? Não, é automático.
Respirar, você pensa para respirar, opa, peraí, tem que respirar agora. Não, é automático. Essas são funções vegetativas do nosso corpo. E ele fala que as emoções e as energias, né, que influem nessas funções, atingem o sistema simpático e parasimpático do nosso corpo físico, com a densidade característica desses focos de desarmonia, desses pensamentos em desequilíbrio, dessas paixões desgovernadas. O que é sistema simpático e parasimpático? O sistema nervoso simpático, ele é aquele que ativa a resposta no nosso corpo de luta ou fuga. Por exemplo, você está numa situação de perigo, o sistema simpático que fala assim, foge. Entendeu? O sistema nervoso parasimpático é o contrário. Ele é aquele que busca conservar e restaurar. Bom, Lara, eu não entendi nada disso. Pensa assim, olha só. Enquanto o sistema simpático, ele, por exemplo, aumenta o nosso ritmo cardíaco, porque ele dá o start da fuga, o sistema parasimpático, ele é responsável pela diminuição desse ritmo cardíaco. Então, eu comecei a correr porque eu estou numa situação de perigo. É o sistema simpático falando. Quando eu vejo, opa, não tem mais perigo, o sistema parasimpático fala assim, pode parar de correr. Está correndo por quê? Já não tem mais perigo. Entendeu? Então, vejam o grau de interligação, gente, a perfeição da construção dos nossos veículos de manifestação. Na matéria, né, o corpo físico, o perispírito, é uma perfeição. Uma perfeição. Né? Então, assim, esse acúmulo de energia densa que a gente vai gerando pelos nossos comportamentos descontrolados, gera distúrbios e gera toda forma de enfermidade, às vezes inflamatória, né? Envolve ali um órgão do nosso corpo ali com uma carga de fluido denso. E essa energia densa, sem brilho, ela é absorvida por aquele determinado órgão e causa uma enfermidade ali. Vocês já perceberam quando a gente está muito irritado, o que a gente sente? Dor no estômago. Ou quando a gente está tão sobrecarregado emocionalmente que a gente anda até curvado, se sente dor na coluna. Gente, tudo está interligado. Emmanuel fala isso no livro Religião dos Espíritos. Ele vai falar assim, olha, se você faz ingestão de alimento ali inadequado, ou né, você come mais do que você devia, né? Às vezes, ou se você faz uso de entorpecente, de álcool, ou você comete, por exemplo, um aborto criminoso, ou você se entrega a abusos sexuais de toda ordem, você está estabelecendo ali um sistema que vai causar prejuízo e síndromes abdominais de caráter urgente. Aí você começa a ter ali, opa, tive um apendicite, vai lá ter que operar correndo. Aí você tem úlcera no estômago. Aí você tem pancreatite, aí você tem problema renal, aí você vai ter irritação do cólon no intestino, aí você tem problema circulatório, deu trombose, aí você tem traumatismo no cérebro, né? Você tem enfermidade degenerativa do sistema nervoso. Gente, quando é que nós vamos aprender que nós somos responsáveis pelo que acontece conosco? Que esses nossos desajustes, esses nossos desequilíbrios é que trazem toda essa consequência. O Jefferson falou muito bem da irritação. Quando a gente exterioriza essas irritações, essas ideias conturbadas, sabe o que acontece? A gente está exteriorizando isso, a gente está assimilando também outras ideias conturbadas que estão aí ao nosso redor. E aí, sabe o que acontece? A nossa exteriorização de ideias, de pensamentos que não são saudáveis, que não são bons, com os pensamentos que estão por aí, que também não são saudáveis e não são bons, eles prejudicam o nosso equilíbrio emotivo. E aí, sabe o que te dá? Aí te dá uma alergia, você não sabe por quê. Nossa, do nada tô coçando aqui, cheio de brotoeja. Pois é, né? Fica irritado mesmo. Fica.
Vai xingando todo mundo aí que passa na sua frente, você vê o que vai acontecer com você. E se a gente insiste em manter essas conexões na nossa mente, esses desequilíbrios aí, filho, é um passo, 1 milímetro para você entrar num processo obsessivo. É porta aberta para obsessão, né? Por quê? Você está abrindo o seu campo mental de desequilíbrio com a irritação. Então, além do seu corpo físico sofrer com isso, o seu espírito também vai sofrer, porque você vai estar abrindo ali portas para obsessão, né? Para esses processos aí que vão nos manter ali um bom tempo sob o domínio das enfermidades, né? Gente, o nosso corpo físico, ele só reflete o estado dos outros campos de manifestação da nossa consciência espiritual. Então, o estado psicológico, ele está sempre ligado, sempre em relação com o estado físico. Se o meu estado emocional, meu estado psicológico, se a minha mente está conturbada, eu vou adoecer fisicamente. É evidente, né? Por quê? Porque existe essa interação de forma perfeita. Perfeita. E aí, essa interação é que gera saúde ou doença. Gente, saúde e doença é uma escolha nossa. É uma escolha. Da gente aprender a viver bem de forma mais equilibrada, ou se a gente quiser, como eu disse antes, né, viver aí igual um cavalo desembestado, né? Pois é. É verdade, cara. Muito bom. E eu volto a falar novamente, reforço, que é muito bom que você divulgue esse vídeo. Olha só quantos ensinamentos que a gente está aprendendo com os espíritos, né? Então é importante você divulgar, porque divulgando você vai estar levando esse conhecimento, esse esclarecimento para as pessoas que estão ali, talvez aí deprimidas, né? Talvez precisando de um alento, uma coisa que possa dar um impulso para ativar um gatilho para ela poder mudar essa ligação com o plano negativo, né? Com as ideias e pensamentos negativos. E para finalizar aqui a questão da obra, né? As leis de amor que eu abordei bastante aqui na segunda passagem desse programa, é o capítulo, recomendo muito a leitura do capítulo Causas Espirituais das Doenças, do livro Leis de Amor. Então, Emmanuel, né, na pergunta 13, é questionado o seguinte: qual é a advertência de Jesus para que nós previnamos contra os males do corpo e da alma? Emmanuel responde: assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo por que os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar com mais senso de gravidade a advertência do Mestre. Qual que é a advertência de Jesus? Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Então, já sabemos a, a métrica que a gente tem que fazer, né? Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, fala o seguinte: guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decrete o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Ou seja, ainda mesmo que te pague, né, para você, vou botar o velhinho ali no asilo, né, ou botar alguém para cuidar da pessoa, porque eu não estou afim, não quero cuidar, não quero esse compromisso, não quero essa responsabilidade. Então a gente precisa entender que muitas vezes a gente terceiriza os cuidados dessa pessoa, seja nossos pais, seja nossos irmãos, né, nossos filhos, para terceiros, porque nós não queremos nos responsabilizar, não queremos ter o trabalho de ter ali que trabalho de ajudar as pessoas. Às vezes tem que trocar fralda, né? E às vezes tem que dar banho, tem que erguer a pessoa que não tá sem mobilidade de andar. Então, algumas pessoas querem, né, terceirizar essa responsabilidade que seria só nossa. Por quê? Pensando bem, a gente entende que temos nossos trabalhos profissionais, nossas atividades profissionais, mas é preciso que nós também façamos aquilo que nossos pais fizeram quando a gente era criança.
aguentaram nossas pirraças, sustentaram a gente, nos protegeram, nos ampararam nos momentos difíceis e na enfermidade, quando nós estávamos com febre, quem ficava em casa não ia trabalhar para nós. Era a babá? Não, é o pai ou a mãe, normalmente era a mãe, né? Então, quando a gente descarta a nossos enfermos, os familiares que estão enfermos, sem querer assumir, para não querer assumir um compromisso, uma responsabilidade, a gente deixa de ganhar, porque amparando o outro, nós estamos ajudando nós. Porque muitas vezes os ensinamentos que a gente tem em casa, que a gente dá para os nossos filhos, principalmente, é o mesmo ensinamento, é o mesmo amparo que nós vamos ter no futuro. Então, eu já vi, né, quantas pessoas aí que tratavam seus pais, né, de forma bem inadequada, e os filhos, depois, quando esses pais, essas pessoas que tratavam os seus pais de forma inadequada, os filhos tratavam da mesma forma. Então, é importante que nós tenhamos isso totalmente em mente, porque a gente não pode jamais abandonar as pessoas. É nossa responsabilidade ajudar as pessoas. E eu queria aqui já fazer as considerações finais, queria reforçar alguns pontos que eu acho interessante que a gente fez no programa de hoje, fazendo a leitura de alguns trechos da obra Pensamento e Vida, de Emmanuel, no capítulo 28, chamado, intitulado Enfermidade. Diz o seguinte, Emmanuel: toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição animalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. O segundo trecho que eu queria trazer aqui é o seguinte: o pensamento sombrio adoece o corpo, ou seja, o pensamento sombrio vai adoecer o seu corpo, e agrava os males do corpo enfermo, ou seja, se você tem um pensamento negativo, um pensamento sombrio, se você não está doente, você vai ficar doente, ou se você está doente, você vai agravar o seu estado de enfermidade. E segue Emmanuel falando o seguinte: cultivar os melindres e os desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar, por conta própria, a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossas vidas, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, o sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a providência divina nos concede entre os homens, com vistas do desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. E, por fim, o último trecho que eu queria trazer aqui é o seguinte: guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que nós superaremos os domínios da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor, evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Só isso aqui também daria um outro programa, que é muito interessante. Então, Ara, se você puder fazer as considerações finais. Bom, gente, vamos pensar o seguinte, olha. Você está aí na sua casa, né? E está pensando aí assim, bom, mas eu não quero ficar doente. Sinto te informar. Você vai ficar doente. Sabe por quê? Doença é um acontecimento natural na nossa vida e é inevitável no nosso processo evolutivo. Então, o que a gente pode fazer? É nos esforçarmos para a gente eliminar essas inquietações da nossa mente, né? Esses desequilíbrios da nossa mente, porque aí a gente vai ter menos problema. Se a gente conseguir estabelecer um equilíbrio mental, a gente vai ter um equilíbrio orgânico. E não nos esqueçamos,
confiar sempre na vontade do Criador, né? Então vamos pensar, olha, esses focos de desarmonia, quer sejam eles emoções desequilibradas, irritação, nervosismo, tristeza, melancolia, depressão, chega, né? Falei muito. Eles requerem um ponto de equilíbrio que só a terapia do Evangelho consegue nos fornecer. Gente, o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita nos ajudam na nossa reeducação. E reeducar-se é procurar justamente o ponto de equilíbrio entre a matéria e o espírito, né? E olha, reeducação não significa fuga e nem excesso. O Evangelho nos aconselha o quê? Qual método para a nossa vida? Amor e auto-amor. Então, gente, ó, vamos lembrar Emmanuel. Emmanuel fala assim, olha, se guarde contra os estados de perturbação, procure sempre o equilíbrio, compreenda a bondade, haja com educação, porque, olha, se a gente compreender o bem, essa é a fórmula, melhor fórmula que a gente tem para a solução dos nossos problemas. Então, tenhamos cuidado com a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Porque é isso que vai, as nossas atitudes. Porque é isso que vai nos levar a adoecer, gente. Não nos esqueçamos, toda semente plantada será colhida, inevitavelmente. E quem planta urtiga não colhe margarida, né? Eu quero deixar aqui para nossa reflexão uma frase de Joseph Gleber que está nesse belíssimo livro Medicina da Alma, pela psicografia de Robson Pinheiro, que eu adoro, né? E o Joseph Gleber vai dizer assim: a terapia dos ensinamentos evangélicos e espiritistas, convidando-nos a realizar a reforma em nossas vidas, transformando comportamentos, palavras, ações e sentimentos, é, na realidade, o recurso por excelência que elevará o quanto vibratório do psiquismo do ser, extravasando para o físico as manifestações saudáveis de suas vivências íntimas. Nós somos, gente, artífices da nossa vida. Nós somos responsáveis pelos nossos processos de adoecimento. Então, vamos fazer aí, olha, o que o Joseph Gleber está nos aconselhando, que o Emmanuel sempre nos aconselha e André Luiz também, né? Vamos nos melhorar. Exatamente, Lara. Isso é uma coisa importante, né? A gente está sempre buscando nos aprimorar, né? E também como recebendo a mensagem de Jesus, né? Que fala a gente poder vigiar e orar. Esse é o caminho para a gente poder não ter muitas aflições. Na verdade, né, Lara, você falou muito bem que a gente realmente a gente não quer sofrer, a gente não quer ter enfermidade. Mas se a gente não seguir o que Jesus fala, vai ser difícil a gente não encontrar essas dificuldades no caminho, né? Porque a gente acaba criando, né? Então, pessoal, realmente muito obrigado pela presença de vocês. Já convido de antemão, né, para vocês assistirem esse programa. E no próximo domingo também assistir um outro programa que a gente vai fazer aí sobre a cura. Então, se você está assistindo esse programa agora, já convido você para o próximo domingo assistirem um programa sobre cura, sobre como acontece aí as curas, saúde, né? É muito interessante. Então, pessoal, muito obrigado a todos pela presença de todos até esse momento. Obrigado por estar aqui conosco. Convido vocês a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar. E também divulgue esse vídeo. Esse vídeo está maravilhoso, tá? Recheado de ensinamentos. Os Espíritos nos trouxeram muitos ensinamentos. E, infelizmente mesmo, tenho certeza que a Lara concorda comigo, a gente teve que deixar muita coisa fora. Tem aqui uma lista aqui
mais 2 páginas aqui, só coisa de instruções dos espíritos, deixei de fora. Por quê? Porque o programa o tempo é curto, né? Mas, então, temos aí abundância de conhecimentos dos espíritos. Então, Lara, muito obrigado pela sua presença, pelos ensinamentos de hoje. Obrigado por mais essa programa que a gente realizou junto. E eu agradeço você. Boa noite. Eu é que agradeço, viu, Jefferson? Eu sempre brinco, gente, né? O Jefferson já está acostumado, mas espírito endividado tem que trabalhar muito e debaixo da chibata ainda por cima, né? Então a gente agradece a paciência de vocês em nos ouvir. Claro, como o Jefferson disse, o assunto nunca está esgotado. A gente precisa se debruçar, gente, e criar o hábito de estudar, se debruçar sobre os assuntos, buscando conhecimento, buscando nos esclarecer, porque só assim é que a gente vai se melhorar. Quanto mais conhecimento e quanto mais amor, mais a gente praticar o bem, mais rápido a gente vai evoluir, né? E agradecendo Jefferson, a gente agradece a vocês também. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo domingo, pessoal. Tchau. Obrigado a todos. Um bom domingo, um bom início de semana. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.